Olá a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Alex e estou aqui com vocês do início da unidade 1 para falarmos um pouco sobre equações diferenciais de primeira ordem. Bom, começamos diretamente com a primeira aula. No curso de cálculo que vocês fizeram, o que vocês aprenderam? Que, dado uma função y igual a f de x, a sua derivada dy dx, que é igual a f' de x, né, outra representação, é também uma função de x. Ou seja, dado uma função f, a sua derivada também continua sendo uma função da mesma variável da sua função f. E essa derivada é calculada por algumas regras apropriadas que nós aprendemos lá no cálculo 1. Por exemplo, se a função y for igual a e elevado a x ao quadrado, então, derivando y em relação a x, ou seja, calculando dy dx, nós temos, pela regra da cadeia, derivada de x quadrado 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Ou seja, quem que é e elevado a x ao quadrado? É a própria y. Então, podemos reescrever esta equação como sendo dy dx igual a 2xy. Qual é o problema do cálculo? Que, dado uma função y igual a f de x, nós temos que encontrar a sua derivada. O problema deste curso, ou seja, o tipo de problema que nós vamos encontrar no curso de séries e equações diferenciais, é que, dada uma equação dy dx igual a 2xy, por exemplo, que nós acabamos de ver, é encontrar de alguma forma uma função y igual a f de x que satisfaça esta determinada equação. Então, vamos começar com a definição. Uma equação que contém derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. E a primeira pergunta que surge é: por que eu devo estudar equações diferenciais? Pelo simples motivo de que a sua aplicabilidade em muitas leis gerais da natureza é muito grande. Então, nós encontramos equações diferenciais na física, na química, na biologia, na astronomia e por aí vai. Em várias áreas do conhecimento, nós conseguimos, de alguma forma, aplicar as equações diferenciais. Então, se y for uma função de x, então a sua derivada dy dx pode ser interpretada como uma taxa de variação de y em relação a x. Então, essa identificação ou essa caracterização de dy dx como sendo uma taxa de variação que induz a aplicabilidade das equações diferenciais em diversas áreas do conhecimento. Então, começamos com um exemplo simples. Imagine que nós temos um objeto de massa m em queda livre. As forças resultantes que agem sobre essa massa m é dada pela fórmula F igual a massa vezes a sua aceleração. Então, vamos supor que o objeto de massa m está caindo. Se y é a posição desse objeto com o passar do tempo, então significa o quê? Que à medida que o tempo passa, a velocidade deste objeto vai aumentando. Concordam comigo? Então, nós podemos caracterizar essa velocidade como sendo a variação da posição em relação ao tempo. Em termos matemáticos, a velocidade é dada como dy dt, onde t é o tempo de queda deste objeto. Consequentemente, a sua aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Ou, em outras palavras, é derivar duas vezes a posição em relação ao tempo. Dessa forma, supondo a princípio que não existe resistência do ar,
as forças resultantes é igual ao peso dessa massa aqui, que sofre a ação da gravidade. Então, a força resultante F é igual a massa vezes a aceleração, que nós concluímos que é d2y dt2, e é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, a aceleração desse objeto é a aceleração da gravidade. Pensando agora em acrescentar a resistência do ar, nós temos que descontar uma força aqui que vai contra a velocidade, ou seja, nós descontamos uma parcela que é proporcional à velocidade dessa massa, ou seja, é uma força que diminui um pouco a velocidade, né, se a gente considera o atrito com o ar, dessa massa caindo. Então, nós obtemos aqui uma equação diferencial para esta problemática aqui, de uma massa, um objeto de massa m, em queda livre, sofrendo a ação da gravidade e uma resistência do ar. Mas numa aula mais para frente, nós vamos ver esses tipos de exemplos mais aplicáveis, ok? Muito bem. Falando então de equações diferenciais. Nós podemos classificar essas equações em 3 categorias principais. A primeira categoria é pelo tipo, ou seja, se na equação diferencial só possui derivadas ordinárias, nós vamos chamá-la de equação diferencial ordinária e abreviá-la como sendo EDO. Se possuir somente derivadas parciais, então nós estamos tratando de uma equação diferencial parcial, abreviando uma EDP. Então, alguns exemplos: dy dt menos 5y igual a 1. A única derivada que aparece aqui é uma derivada ordinária. Então, esta equação é chamada de uma equação diferencial ordinária. Assim como essas outras duas equações aqui, no qual aparecem somente derivadas ou diferenciais ordinárias. Nesses dois exemplos de baixo aqui, nós temos, por exemplo, nessa primeira equação aqui, nós temos derivada parcial de u em relação a y igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. Ou seja, nós podemos inferir aqui que tanto u quanto v são funções de duas variáveis, pelo menos, variáveis x e y, e a derivada parcial de u em relação a y é igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. Nessa outra equação aqui, nós vemos também uma outra EDP. Um segundo tipo de classificação é a classificação dessas equações diferenciais pela ordem. Então, o que é a ordem de uma equação diferencial? É a ordem da derivada de maior ordem que esteja nessa equação. Por exemplo, vamos considerar essa equação aqui. d2y dx2 mais 5 dy dx ao cubo menos 4 é igual a e elevado a x. Qual que seria a ordem dessa equação segundo essa definição aqui? Eu tenho que olhar para essa equação e procurar a derivada de maior ordem que existe nessa equação. Olhando aqui, nós temos dy dx ao cubo. Essa potência 3 aqui, o que está significando? É a ordem da derivação ou é a potência no qual esta derivada, ou este diferencial aqui, está elevado? É exatamente essa segunda opção. Esse 3 é a potência dessa derivada de primeira ordem. Então, essa derivada é a derivada de primeira ordem, que não é, para não confundir com esse expoente aqui, que talvez a gente poderia pensar que seria uma derivada de terceira ordem. Neste caso aqui, nessa parcela, nós temos a derivada segunda de y em relação a x. Aqui sim nós temos uma derivada de ordem mais alta do que essa derivada aqui. Portanto, como que nós classificamos esta equação diferencial? Bom, como só existem derivadas ordinárias, é uma EDO.
E a maior ordem de derivação desta, né, presente nessa equação é de segunda ordem, portanto, é uma EDO de segunda ordem. Mais um exemplo aqui, olhando para esta equação, nós temos diferencial de y, diferencial de x, podemos reescrevê-la como sendo 4x dy dx mais y igual a x, e nós obtemos uma EDO de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque a maior ordem de derivação nesta equação inteira é 1. E neste segundo exemplo, nós temos uma EDP, pois aqui estão presentes somente derivadas parciais, e a maior ordem de derivação aqui é 4. Então, portanto, temos uma EDP de quarta ordem. O estudo de EDPs é extremamente importante, porém seu estudo depende de um bom conhecimento de EDOs. Então, neste curso, nós vamos dar mais enfoque ao estudo e à análise de EDOs, e o estudo de EDPs fica para um próximo curso específico de equações diferenciais parciais. Então, já que a gente vai se restringir às EDOs, nós frequentemente representamos uma EDO geral de enésima ordem. O que significa enésima ordem? Que a maior ordem de derivação na equação é de ordem n, é geralmente representada dessa forma. Nós olhamos para a equação como sendo uma função de n mais duas variáveis igual a zero. Então, nós representamos comumente com uma letra maiúscula f e com n mais duas entradas, sendo que a primeira entrada é a variável independente x, a segunda variável é a variável dependente y, ou seja, y depende de x, e as próximas n entradas dessa função f são as derivadas de y em relação a x até a ordem n. E agora nós também classificamos as equações diferenciais pela linearidade. Ou seja, uma equação diferencial é chamada de linear quando ela puder ser escrita da seguinte forma. Ou seja, a n de x igual a dny dxn mais a n menos 1 de x dn menos 1y dxn mais 1 até a 1 de x dy dx mais a 0xy igual a uma g de x. Ou seja, observe aqui que nós temos a variável dependente y multiplicada por uma função que depende somente de x. Temos também a derivada de primeira ordem de y em relação a x multiplicada por uma função que depende somente de x. E, de forma análoga, nós temos a derivada de ordem n de y em relação a x multiplicada também por uma função somente de x, igual a uma g de x, uma função que depende somente de x também. Quais são as propriedades de uma equação diferencial linear dessa forma? A variável dependente y e todas as suas derivadas são do primeiro grau, ou seja, a potência aqui em cada uma dessas variáveis, y, dy dx, dn-1, y dxn-1, dny dxn, é 1. A potência de cada uma delas é 1. E cada coeficiente desse, que é uma função, depende apenas da variável independente x. Ou seja, termos como, por exemplo, y vezes dy dx não pode aparecer aqui. Se aparecesse, por exemplo, eu tivesse aqui um y ao quadrado, ou dy dx ao quadrado, ou raiz quadrada de y, por exemplo, nós teríamos uma equação diferencial não linear. Alguns exemplos. Uma equação
linear. Essa equação x dy mais y dx igual a zero é uma equação linear? Sim. Por quê? Nós podemos reescrever essa função aqui como sendo x dy dx mais y igual a zero. E nós teríamos dy dx com potência 1, y com potência 1 também, e o coeficiente de dy dx seria uma função apenas de x. Esta equação, y duas linhas, ou seja, d2y dx2, menos 2y' mais y igual a zero, também é uma equação linear. Por quê? As derivadas de y e y está na potência 1, e os coeficientes são funções que dependem apenas de x, ou neste caso, são constantes. Essa terceira equação também é uma equação linear. Por mais que nós tenhamos aqui um x ao cubo, x quadrado e e elevado a x, esta equação é considerada linear. Por quê? Para descobrir a linearidade de uma equação diferencial, nós temos que olhar para variável dependente e para as derivadas de todas as ordens da variável dependente em relação à variável independente. Então, quem que é a variável dependente nesse caso? Não foi falado, não tem um enunciado. Mas, como a gente está calculando a derivada de y em relação a x, nós já podemos afirmar que a variável y é a dependente e x é a independente. Então, nesse caso, a potência de y é 1, a potência de dy dx também é 1, assim como as potências de d2y dx2 e d3y dx3 é 1. E os coeficientes dessa equação são apenas funções que dependem de x ou são constantes, e essa função e elevado a x é uma função que depende apenas de x. E essa equação aqui, y vezes y duas linhas menos 2y² igual a x, é uma equação não linear. Por quê? Porque nós temos aqui, para começar, a potência de y é 2, e aqui nós temos y vezes a sua derivada de segunda ordem, que dá um termo não linear para essa equação diferencial. Essa outra equação aqui é não linear, por quê? Por mais que essa derivada de ordem 3 tenha potência 1, y está com potência 2. Então, caracteriza a não linearidade dessa equação diferencial. E, por último, essa equação aqui também é não linear, porque essa derivada de y em relação a x está na potência 2. Mesmo que y aqui esteja com a potência 1, essa potência 2 aqui já elimina a linearidade dessa equação diferencial. Beleza? Ok. Estamos falando então de equação diferencial e nós vimos no início da aula que resolver uma equação diferencial é encontrar uma função que satisfaça essa equação diferencial. Certo? Então, vamos definir o que é uma solução. Então, qualquer função f que seja definida em algum intervalo i da reta real, que, ao substituir nessa equação diferencial, reduz essa equação a uma identidade, é chamada de solução para a equação diferencial num determinado intervalo i. Ou seja, em outras palavras, uma solução para essa equação diferencial ordinária f de x, y, y', y duas linhas até y de derivada n igual a zero, é uma função f que possui pelo menos n derivadas, né? Se é uma EDO de ordem n, essa função f tem que ser pelo menos n vezes derivável. E deve satisfazer a equação, ou seja, ao substituir y por f de x, y' por f' de x, y duas linhas por f duas linhas de x, e analogamente, y derivada de ordem n por fn de x, isso tem que dar igual a zero para todo x que esteja neste intervalo i. Um exemplo. Vamos considerar essa função y igual a x à quarta
sobre 16 e vamos verificar que essa função é solução dessa equação diferencial dy dx igual a x vezes y elevado a meio, ou seja, x vezes raiz quadrada de y. Essa equação diferencial aqui, ela é linear ou não linear? Pense um pouquinho. Bom, a derivada de y em relação a x tem potência 1. Y, que é a variável dependente, qual que é a potência? Meio, que é diferente de 1, então caracteriza a não linearidade dessa equação. Combinado? Então, vamos verificar que essa função aqui, definida em toda a reta real, é a solução dessa equação. Então, o que a gente deve fazer? Derivar esta função. Quantas vezes? Bom, olha para a equação diferencial. Qual que é a derivada de maior ordem aqui? É 1. Então, basta derivar essa função uma única vez. Em seguida, substituir nessa equação e comprovar se verifica uma identidade. Então, vamos lá. Nós temos y igual a x à quarta sobre 16. Derivando esta equação, essa função em relação a x, nós temos dy dx igual 4x ao cubo sobre 16, ou seja, x ao cubo sobre 4. E, além disso, y elevado a meio é igual a, quem é y? X à quarta sobre 16. Então, x à quarta sobre 16 elevado a meio, raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado, raiz quadrada de 16 é 4. Então, essas duas expressões vão implicar no quê? Eu quero verificar que essa equação é satisfeita com essa função. Verificar que essa equação é satisfeita é a mesma coisa que verificar aqui dy dx menos xy elevado a meio é igual a zero. Então, vamos fazer isso. Ó. Eu escrevi aqui dy dx menos xy elevado a meio. Vou substituir essa expressão aqui, vou substituir essa expressão aqui e vou verificar se dá zero. Então, dy dx, x ao cubo sobre 4, menos x vezes, quem é raiz quadrada de y? X quadrado sobre 4. Isso daqui, essa diferença dá zero, isso daqui vale para todo x pertencente de menos infinito a infinito. Portanto, esta função satisfaz esta equação neste intervalo, e a gente conclui que esta função é uma solução desta equação diferencial. Eu vou deixar como exercício para vocês, tomem nota aí. Verifiquem que a função y igual a x e elevado a x é uma solução da equação diferencial y duas linhas, ou seja, a derivada segunda de y em relação a x, menos 2y' mais y igual a zero, no intervalo de menos infinito a infinito. Ok? Então, qual que é a maior ordem de derivação dessa equação? 2. Então, temos que derivar duas vezes essa solução, substituir e verificar se a gente obtém essa identidade. Uma observação importante aqui. A função constante y igual a zero também é solução de ambas as equações anteriores para todo x real. Vamos fazer uma verificação rápida. Vamos considerar essa equação diferencial aqui. Y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Eu estou afirmando que y igual a zero é uma solução dessa equação diferencial. De fato, deriva uma vez, zero. Deriva a segunda vez, zero. Então, zero menos 2 vezes zero mais zero é igual a zero. Ou seja, y igual a zero satisfez esta equação aqui. Vamos voltar na equação anterior. A equação anterior é exatamente essa aqui. dy dx igual a x vezes y elevado à raiz quadrada, y elevado a meio. Qual que é a função que eu estou querendo verificar se é a solução dessa equação? Y igual a zero. Então, raiz quadrada de zero, zero vezes x,
Zero. Deriva zero em relação a x? Zero também. Então, nós obtemos uma identidade. Então, portanto, essa observação aqui está correta em falar que y igual a zero, ou seja, a função constante y igual a zero, é solução para ambas as equações diferenciais anteriores para todo x real. E quando a solução, a função constante y igual a zero, ou identicamente nula em um determinado intervalo i, é solução de uma equação diferencial, nós chamamos essa solução de solução trivial. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo solução trivial, é que a função constante y igual a zero é solução da equação diferencial. Combinado? Tomem nota aí. Mais um exemplo. Para qualquer valor de c real, a função y igual a c sobre x mais 1 é uma solução de x vezes dy dx mais y igual a 1 no intervalo de 0 a mais infinito. Okay? Uma observação importante é que aqui x não pode ser zero, okay? Porque está dividindo o c aqui, essa constante. Mas como eu quero verificar que essa função é solução dessa equação nesse intervalo, e esse intervalo não contém o x, então nós podemos considerá-la definida nesse intervalo. Então, o que a gente tem que verificar? A maior ordem de derivação aqui é 1. Vamos derivar uma vez essa função aqui. Então, dy dx igual a constante vezes uma função, a derivada é a constante vezes a derivada da função em relação a x, mais a derivada da constante 1. Então, nós obtemos menos c x elevado a menos 2, a derivada de 1 é zero, então nós temos menos c sobre x quadrado, que é a derivada desta função aqui. Isso vai implicar no quê? Que x dy dx mais y, ou seja, este primeiro membro da equação diferencial aqui, é igual a x vezes, quem é dy dx que nós calculamos acima? Menos c sobre x quadrado, mais y, quem é y? C sobre x mais 1. Ao multiplicar x por menos c sobre x quadrado, nós temos menos c sobre x. Com mais c sobre x dá zero, mais 1 dá 1, ou seja, nós obtivemos esta identidade aqui. Portanto, esta função com c variando é uma solução dessa equação diferencial neste intervalo de 0 a mais infinito. E variando o parâmetro c, nós podemos gerar uma infinidade de soluções. Aqui nós temos as curvas integrais da equação diferencial x dy dx mais y igual a 1. O que são curvas integrais? São os gráficos das soluções desta equação diferencial. A expressão das soluções são y igual a c sobre x mais 1. Então, para cada valor de c que nós tomarmos, nós teremos uma solução diferente e, consequentemente, um gráfico diferente. Então, por exemplo, tomando c igual a zero, nós teremos exatamente essa solução aqui, horizontal, y igual a 1. E, dependendo do valor de c que nós tomarmos, por exemplo, c maior do que zero, c menor do que zero, nós teremos uma curva acima dessa reta y igual a 1. Então, por exemplo, essa daqui seria uma solução, né? Se tomar um valor de c maior do que a correspondente a essa, nós teríamos aqui outras curvas, com certeza. E tomando um valor de c menor do que zero, nós temos aqui várias outras
curvas integrais também, ou seja, que são gráficos de soluções para cada valor de C. Ok? Então, mais uma vez aqui as curvas integrais. E o estudo de equações diferenciais é bastante semelhante ao do cálculo integral. Ou seja, calcular uma integral definida implica encontrar uma única constante de integração. E resolver uma equação diferencial de primeira ordem, f de x, y igual a zero, é encontrar uma família de curvas g de x, y, c igual a zero. E essa família de curvas é chamada de família de soluções da equação diferencial f de x, y, y' igual a zero. Então, mais uma definição. Nós chamamos de solução particular aquela solução da equação diferencial que não depende de nenhum parâmetro arbitrário. Então, por exemplo, aquela solução da equação diferencial que nós vimos no exemplo anterior, y igual a c sobre x mais 1, não é uma solução particular. Por quê? Para cada valor de c, nós temos várias soluções. Por outro lado, fixado um valor específico de c, então nós obtemos uma solução particular da equação diferencial. Aquela solução que não puder ser obtida especificando-se um valor de parâmetro em uma família de soluções é chamada de solução singular. Então, por exemplo, vamos considerar essa função y igual a x² sobre 4 mais c, tudo ao quadrado. É uma família de soluções para y' igual a x vezes a raiz quadrada de y. Nós já vimos essa equação hoje, na aula, né? Se a gente, por exemplo, tomar c igual a zero, o que nós temos? X à quarta dividido por 16, que é exatamente a solução que nós verificamos que satisfazia a equação diferencial. E então, y igual a x² sobre 16 é uma solução particular dessa equação diferencial, porque nós conseguimos obter, a partir dessa família, fixando um valor do parâmetro, a expressão dessa equação diferencial. No entanto, a solução trivial y igual a zero, ou seja, a função identicamente nula, é uma solução singular. Por quê? Eu não consigo encontrar um valor de c específico de forma que esta solução y seja igual a zero. Ou, dito de outra forma, de forma que y igual a zero seja uma solução obtida dessa família de soluções. Então, portanto, a solução trivial é uma solução singular para esta equação diferencial. Então, tendo já definido o que é uma família de soluções, se toda solução de uma equação diferencial geral num determinado intervalo i puder ser obtida de uma família de soluções por escolhas apropriadas dos parâmetros ci's, então nós dizemos que essa família de soluções, que tem n parâmetros, é uma solução geral para a equação diferencial. Então, naquele exemplo anterior, a solução y igual a c sobre x mais 1 era uma solução geral para aquela equação diferencial. Então, dada uma equação diferencial de primeira ordem, f de x, y, y' igual a zero, nós podemos reescrevê-la dessa seguinte forma. dy dx igual a uma função f de duas variáveis x, y. Ou seja, nós escrevemos y' como sendo dy dx e simplesmente isolamos dy dx igual a uma função que depende das variáveis x e y. E o objetivo é resolver essa equação diferencial de primeira ordem, sujeita a uma determinada condição inicial, y de x0 igual a y0, onde x0 é um número
no intervalo de definição da solução, e o y0 é um real arbitrário, imagem desse x0 pela solução y. Este problema, ou seja, de resolver essa equação diferencial sujeita a esta condição inicial, é chamado de problema de Cauchy ou problema de valor inicial, ou simplesmente um PVI. Então, toda vez que vocês ouvirem resolva esse PVI, significa que vai existir uma equação diferencial e também uma condição inicial. Então, geometricamente falando, o que é resolver um PVI? Resolver um PVI nada mais é do que encontrar uma solução para aquela equação diferencial, para essa equação diferencial, mas que também o gráfico dessa solução passe por esse ponto x0, y0, que é pré-determinado, ok? Mas aí fica a pergunta, como que nós resolvemos essas equações diferenciais ordinárias? Bom, isso é assunto para as próximas aulas. Espero que até aqui vocês tenham compreendido. Se for necessário, se for preciso, assistam de novo essa aula, vão para a leitura dinâmica e resolvam os exercícios e tirem suas dúvidas no fórum de dúvidas ou diretamente com o seu professor nos horários síncronos. Então, até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.